Risen, a ressurreição de Jesus através dos olhos de um cético. Esse é o tema da série que nós iniciamos nesse momento e que vai nos acompanhar aí ao longo de algumas semanas, 4 semanas especificamente. Risen, em português, ressuscitado, é o nome original de um filme que estreou há poucos dias no cinema, mais exatamente falando, no dia 17 passado. Um filme sobre o qual muita gente tinha grandes expectativas, e quem foi assistir o filme não foi frustrado. Um filme muito interessante, que trabalha o contexto da ressurreição de Jesus de uma maneira muito interessante. O filme trata-se de um romance sobre a vida de Clávius. É um romance, Clávius é um personagem fictício, inventado para fazer movimentar a história. Ele era um soldado romano, cético, agnóstico e materialista. O negócio do Clávius era matar gente. O negócio do Clávius era conquistar outras terras. E a ambição maior dele era chegar até Roma, ter fama, influência, reconhecimento e muito dinheiro. Por ocasião da crucificação, Pôncio Pilatos confiou a ele o assassinato de Jesus e a guarda de seu túmulo. O filme mostra uma cena muito interessante, quando Pilatos chama Clávius e diz: Clávius, eu tenho uma tarefa grande para você. Tem um sujeito aí que tem sido aclamado por muita gente, e nós precisamos crucificá-lo. E, por favor, garanta a morte desse sujeito. Fique por perto, com os próprios olhos, verifique a morte de Jesus e dê um jeito nessa história de guardar o corpo, de tal forma que os seus seguidores não roubem o corpo e depois venham dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. Naquele período, os ares messiânicos eram ares muito comuns naquele tempo. Após a ressurreição, recebeu ordens expressas para encontrar o corpo a fim de evitar um grande motim. Ele levou uma bronca de Pilatos no filme, que disse para ele: como é que você pôde atrapalhar os meus planos? Roubaram o corpo de Jesus e agora a gente precisa correr contra o tempo, porque o imperador está prestes a chegar e a gente precisa colocar ordem nessa casa. Por favor, dê um jeito de encontrar o corpo para a gente resolver essa história. Nós não queremos coroar um novo rei justo na chegada do imperador. Então ele começa uma empreitada durante o filme muito interessante, de entrevista de algumas pessoas que primeiramente conheciam os discípulos de Cristo. Nessas entrevistas, Clávius chegou até Maria Madalena, e da boca de Maria Madalena ele ouviu pela primeira vez o testemunho da ressurreição. Eu estive com Jesus, eu o vi, abra o seu coração, um novo tempo começou, nós conhecemos o Deus encarnado. Ele então parte para conhecer os demais discípulos, sai com um grande número de soldados, procurando os discípulos de Cristo, porque na cabeça dele, se ele encontrasse os discípulos de Cristo, o corpo seria encontrado e o problema resolvido. No meio de uma das buscas, ele dá um chute numa porta e entra num ambiente fechado, e ele percebe os 11 discípulos de Jesus conversando com o próprio Jesus ressurreto, aquele a quem ele tinha visto morto. A cena é muito forte, ele dá alguns passos para trás, cambaleando, pede para os soldados irem embora, e ele fica algum tempo refletindo do lado de fora sobre o que ele ia fazer da vida dele. E então ele entra de novo, cruza os olhos com os olhos de Jesus, para ter certeza do que ele viu, e então ele encosta as suas costas na parede, cai no chão, completamente desnorteado. Porque se um homem foi morto da forma como ele viu, e esse homem venceu a própria morte, esse homem não pode ser alguém comum. As palavras desse homem precisam ser ouvidas. Ele tem algo que os outros homens não têm. E o cético, agnóstico e materialista foi duramente golpeado naquela tarde. Há 2 frases daquele filme
que me marcaram muito. A primeira é essa que aí está. Eu vi duas coisas que são irreconciliáveis: um homem morto, sem sombra de dúvidas, e o mesmo homem vivo novamente. E se existe algo que é capaz de confrontar um cético como Clávius, é a experiência da visão. Eu vi. Ninguém me contou, eu vi, os meus olhos perceberam Jesus. Eu estive com ele, não foi ninguém que me contou. Como essa história acabou mexendo com o seu interior, com os seus valores, com a sua perspectiva de vida e até mesmo com a sua perspectiva de eternidade. E é exatamente sobre esse tema, a eternidade, que essa segunda frase fala. Ao ser perguntado o que lhe causa mais medo, o soldado romano Clávius respondeu: estar enganado e apostar a eternidade nisso. O que mais lhe causa medo, Clávius? E a resposta: estar enganado e apostar a eternidade nisso. A nossa crença em quem Jesus era, e na sua morte e consequente ressurreição ao terceiro dia, tem implicações eternas. E se nós cremos, isso nos leva para uma eternidade diferente daquela prometida para aqueles que não creem. Você é uma dessas pessoas que olha para a ressurreição de Jesus e deposita a sua fé, deposita toda a sua energia, isso será levado para a sua eternidade. Você é alguém que olha para esse assunto, para esse evento, com um ar de dúvida, como se isso não fosse possível. Esse filme nos mostra algo importante, e isso também repercute na sua eternidade. Não há como não nos posicionarmos diante do que aconteceu com Jesus. Ou nos posicionamos favoravelmente, ou então nos posicionamos necessariamente de maneira contrária. E isso repercute na nossa eternidade. Existem muitas razões por trás da resistência de muita gente com relação a crer na ressurreição de Jesus. Eu cito algumas delas para vocês. Primeiramente, o snobismo cronológico. Esse é um termo utilizado por um escritor que você conhece muito bem, chamado C.S. Lewis. O que é esse snobismo cronológico? A suposição de que nós, indivíduos modernos, contemporâneos, evoluídos, somos intelectualmente superiores aos contemporâneos de Jesus e por isso mesmo não podemos nos dar ao luxo de crer nos mesmos mitos e contos mágicos que eles. Espera um pouquinho, o mundo evoluiu, né? E a gente não pode crer nos mesmos mitos, nas mesmas historinhas, que gente que não tinha a ciência e o estudo que a gente tem, creu no passado. Esse snobismo cronológico tem um problema. Diferentemente do que imaginávamos, ou do que imaginamos, a ressurreição não foi originalmente bem aceita por ninguém. Quando a gente imagina que ela foi bem aceita, que todo mundo aceitou essa história de maneira palatável, tranquila, a gente se equivoca. Ela não fazia parte do escopo de crença sobre o que acontecia com uma pessoa depois da morte. Que escopo era esse? Alguns acreditavam em Platão, que afirmava que depois da morte a alma ia para um lugar chamado de Éon. Outros acreditavam em Pitágoras, que afirmava que no momento da morte havia uma transmigração da alma. É uma espécie de pensamento precursor do espiritismo, né? Eu morro e então a minha alma vai para um outro corpo, e então eu me reencarno. Outros criam no que dizia Epicuro: eu morri e tudo acabou. O que eu tenho é o aqui e agora. Depois, não é que não importa,
não há depois, não há futuro após a morte, não há eternidade. A segunda razão que está por trás de gente duvidosa, cética, é o cientificismo seletivo. O cientificismo seletivo. Muita gente espera uma prova concreta para crer na vida, na obra e na ressurreição de Jesus. Como, por exemplo, eu preciso encontrar uma casa com o nome de Jesus. Eu preciso encontrar a cama onde Jesus dormiu, o prato onde ele comeu, as suas roupas. Eu preciso encontrar uma mala com os pertences de Jesus. Se isso for encontrado, então eu creio. Essas pessoas não admitem que esta prova venha do relato dos textos do Novo Testamento, por serem eles livros de caráter religioso. Tem caráter religioso na Bíblia, então tudo que foi dito a respeito de Jesus está comprometido. Não dá para colocar fé nisso. Há um problema também nesse cientificismo seletivo. Eles se esquecem de que os textos do Novo Testamento não foram escritos por uma só pessoa, mas por diversas que não se conheceram e não tiveram acesso aos escritos do outro. Tem gente que imagina assim: não, a Bíblia foi uma pessoa que escreveu, e essa pessoa tentou desenhar coisa de tal maneira a me convencer das suas crenças pessoais e da divindade de Jesus. Não foi assim. O que nós temos na Bíblia é uma biblioteca de livros, uma coleção de escritos de muita gente. E nesses livros, nessa coleção, diversos autores que não se conheceram, mas que escreveram a respeito do mesmo assunto, sem ter acesso às informações um do outro. E quando esses livros são aproximados, tudo se encaixa de uma maneira muito bonita. Por que negar os escritos mais significativos que a gente tem a respeito da vida desse homem que rasgou a história da humanidade? Em terceiro lugar, o racionalismo abrasador. Como herança da modernidade, tendemos a rejeitar toda e qualquer narrativa bíblica de caráter sobrenatural. Se tem milagre, não é possível ter acontecido. Se tem a narrativa de alguém que ressurgiu dos mortos, isso não é possível, porque nós somos de uma época onde tudo precisa ser provado pela ciência. Diante disso, alguns teólogos se propuseram a desmitologizar a Bíblia a fim de torná-la mais acessível. Isso aconteceu nos séculos XIX e no século XX. Alguns escritores pegaram os textos de milagre e começaram a dar explicações razoáveis, tornando tudo muito compreensível, tudo muito palatável para aqueles que são mais dados à razão. A ressurreição de Jesus ganhou um caráter assim também. Diziam esses homens da desmitologização: Jesus não ressuscitou de fato, literalmente. O que aconteceu é que Jesus ressuscitou no coração dos discípulos dele, com uma intensidade e com uma força muito profunda. O problema com esse tipo de colocação é que ela confronta a promessa do próprio Jesus em ressuscitar após a sua morte, mostrando através desse ato sobrenatural a sua identidade divina. A desmitologização da Bíblia, ao invés de produzir maior aceitação da fé, gerou um ceticismo ainda mais abrasador. Afinal de contas, se a gente consegue explicar todos os eventos da vida de Jesus, todos os milagres de forma natural, a ressurreição de uma maneira lógica, imediatamente a gente é tentado a dizer: não há transcendência aqui. Não há um ser divino aqui. Nós temos todas as respostas. Qualquer um de nós poderia ter feito o que Jesus fez. Um racionalismo abrasador. Gente que acaba
sendo envolvido por esses três pensamentos, precisa dar algum tipo de resposta a respeito do que aconteceu com o corpo de Jesus. Por que o corpo sumiu? Algumas pessoas disseram que Jesus ressuscitou. Que teorias são essas que foram levantadas então para justificar tamanho imbróglio em torno da morte e da ressurreição de Jesus? A primeira teoria é a teoria da conspiração. Segundo esta teoria, os discípulos de Jesus, que estavam amedrontados e dispersos na sexta-feira, no sábado se reuniram e tramaram enfrentar os guardas e roubar o corpo de Jesus para disseminarem a sua ressurreição. Deu para perceber? Aqueles que estavam amedrontados na sexta e no sábado, aqueles que fugiram, aqueles que negaram, agora se encontrando e dizendo: nós vamos dar um jeito nisso, nós vamos enfrentar os guardas de Roma que mataram Jesus, vamos roubar o corpo e então plantar uma mentira para que Jesus não seja esquecido na história. Existem muitos problemas com esse tipo de afirmação. O primeiro deles é que os discípulos não se mostravam tão engenhosos assim. Se você lê os evangelhos, você percebe gente muito mais simples e desajustada do que os discípulos pintados por essa teoria. Eles são simples, pescadores, gente inculta, gente que não tinha muita condição de elaboração assim. Os discípulos não se mostravam tão corajosos. Na sexta e no sábado, fugindo, com medo de que o mesmo que aconteceu com Jesus acontecesse com eles. Agora, com coragem para defender uma mentira, não faz sentido. E em terceiro lugar, os discípulos não dariam a vida por uma mentira. Você daria a vida por uma mentira? Se você soubesse que algum elemento da sua fé é mentiroso, você daria a sua vida por isso? Porque esses homens deram. Esses homens levaram a cabo uma crença que eles não julgavam ser um absurdo. Lee Strobel, jornalista cético, investigador da ressurreição, com o propósito de desmascarar o que aconteceu com Cristo, disse algo muito interessante. Pessoas morrem por suas crenças religiosas se sinceramente acreditam que são verdadeiras. Mas pessoas não morrem por suas crenças religiosas se têm consciência de que as mesmas são falsas. Cá entre nós, não é esquisito esse negócio de um monte de gente ter morrido por conta de uma suposta invenção, uma suposta conspiração de roubo do corpo para forjar a divindade de Cristo? Em segundo lugar, tem a teoria da alucinação. Os defensores dessa teoria diziam que os discípulos de Jesus estavam tão envolvidos emocionalmente com o que aconteceu, que foram alvos de uma experiência de alucinação completamente desconectada da realidade. O que aconteceu foi o seguinte: eles ficaram tão chocados que eles começaram a pirar, começaram a ter surtos, começaram a ter visões, começaram a ter alucinações, e dentre esses surtos e alucinações, alguns deles contendo a presença absurda do Jesus que havia morrido. Também existem problemas com esse tipo de teoria. O primeiro deles, como comprovar uma alucinação de 500 pessoas ao mesmo tempo? O texto que nós vamos ler daqui a pouco nos afirma isso. Não foram apenas alguns indivíduos desconectados de um grupo maior que encontraram com Jesus, mas um grupo de 500 pessoas ao mesmo tempo.
olhando para Jesus, conversando com Jesus, comendo com Jesus. E o texto de Atos dos Apóstolos nos afirma que o contato com Jesus durou cerca de 50 dias. Você conhece um grupo tão grande assim, que vivenciou uma experiência de alucinação por tanto tempo? Como explicar a mesma alucinação em lugares diferentes? Há relatos sobre o que Jesus disse após a sua ressurreição, em muitos lugares diferentes, e através dos lábios de pessoas que nunca se encontraram, e eles dizem a mesma coisa. Em terceiro lugar, como explicar a alucinação por parte de não cristãos? E esse é um argumento bastante forte. Uma coisa é a gente dizer que os discípulos de Cristo afirmaram que Ele ressuscitou, mas a narrativa que nós vamos ler daqui a pouco nos afirma, gente que não cria, gente que não era seguidor, viu, e porque viu, se rendeu, e se tornou discípulo daquele que ressuscitou dos mortos. Tim Keller, pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor em Nova York, disse certa vez: ninguém em Jerusalém acreditaria por um segundo na pregação se o túmulo não estivesse vazio. Os céticos facilmente poderiam produzir o corpo de Jesus em decomposição. E se foi uma alucinação, abre a tumba, mostra o corpo e acaba com o problema. A alucinação não resolve o problema do sumiço do corpo de Jesus. A terceira e última teoria é a teoria da morte aparente. Os defensores dessa teoria afirmavam o seguinte: Jesus não morreu na cruz. Ele não morreu na cruz. Ele foi alvo de um desmaio, de um colapso por conta do seu intenso sofrimento, tanto emocional como físico, mas após algumas horas, ele recobrou os seus sentidos e saiu da tumba. Existe muita gente defendendo esse tipo de coisa, alguns médicos, inclusive, defendendo essa possibilidade. Da mesma forma, existem problemas para a gente sustentar essa teoria. Em primeiro lugar, porque o lado de Jesus, ao ser perfurado, como diz o texto dos evangelhos, verteu água. E quando água e sangue vertem juntos, isso é sinal evidente de morte. Em segundo lugar, os soldados romanos eram profissionais em matar. Se tem um grupo que sabia matar e sabia reconhecer um morto, era um soldado romano. Talvez eu fosse enganado diante de um corpo, porque eu tenho receio de estar perto de um corpo, eu não sei se a pessoa de fato está morta, eu não sei identificar os sinais para isso, mas um soldado romano não. Eles são especialistas em matar. E eles faziam isso naquele tempo como ninguém. Em terceiro e último lugar, Jesus não conseguiria mover-se depois da crucificação. E esse é o elemento mais forte para contrapor essa história de que Jesus não morreu. Tá bom, ele não morreu, e depois de tudo que ele sofreu, ele consegue ter forças para empurrar uma pedra, rompendo com os lacres que normalmente eram colocados do lado de fora, e então encontrar os discípulos como se nada tivesse acontecido dias atrás, caminhando por aí, andando tranquilamente, sem que os ferimentos o impedissem disso. Inconsistente. Mais uma prova da inconsistência dessa teoria. Um historiador do século III e do século IV, especialista no que diz respeito às crucificações do primeiro século, por parte dos romanos, disse assim:
as veias do sofredor ficavam abertas e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Sabemos que algumas pessoas morriam desse tipo de suplício antes de chegar a ser crucificadas. Um absurdo a gente imaginar que depois de tanto sofrimento, ele conseguiria sair da tumba tranquilamente, andando pelas ruas empoeiradas daquela cidade, encontrar com os discípulos, conversar com eles, comer com eles, sem que isso lhe causasse nenhum tipo de constrangimento. O primeiro relato bíblico, o mais antigo, que diz respeito à ressurreição de Jesus, não se encontra nos evangelhos, mas se encontra dentro de uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, a carta de 1 a Corinto. Essa carta foi escrita em torno de 15 anos, de 15 a 20 anos depois da morte de Jesus. É bastante recente e fala a respeito de algumas realidades muito significativas. Paulo diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e também a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, isto é que pregamos, e é isto que vocês creram. Nesse texto mais antigo que menciona a ressurreição de Jesus, nós temos algumas revelações muito significativas. A primeira revelação é a seguinte: a ressurreição de Jesus não é um acontecimento periférico, mas central na espiritualidade cristã. Paulo diz assim: por meio desse evangelho, da morte e da ressurreição de Jesus, vocês são salvos. A salvação de vocês, a eternidade de vocês depende da fé nisto. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Do contrário, vocês estão crendo em vão. Tira a ressurreição e todo o escopo da nossa fé cai por terra. Vocês se lembram de um brinquedinho de criança, que algumas peças eram amontoadas, formando um verdadeiro castelo, e depois o desafio era tirar algumas peças, e perdia aquele que tirava a peça e trazia todo o jogo ao chão? É mais ou menos o que Paulo está tentando explicar aqui. Tira a peça da ressurreição, tira o anúncio da ressurreição de Jesus, da morte na cruz, e então tudo o que a gente crê cai por terra. Algum tempo atrás, quando eu ainda estudava em Campinas, teologia, eu tive uma experiência muito interessante. Um evento
com a presença de dois pensadores muito grandes. Um deles, o escritor Rubem Alves, que durante um bom tempo foi cristão, fez o seminário Presbiteriano do Sul, seminário onde eu estudei, e depois gradativamente foi perdendo um pouco da sua fé. E do outro lado, Leonardo Boff, que muitos de vocês conhecem, que já foi um sacerdote católico, mas hoje, embora seja cristão, não tem mais uma relação direta com a Igreja Católica. Era uma acariação, uma conversa sobre fé. E eu parei na frente dos dois com muita expectativa para ouvir. Quando o moderador daquela conversa perguntou ao Rubem Alves: o que é que você diz a respeito da fé? Ele disse assim, de maneira muito cética, de maneira muito sem transcendência alguma, sem beleza: eu gosto muito da música dos evangélicos, eu gosto muito dos vitrais da Igreja Católica, eu gosto muito dos batuques da Umbanda. E ele falou a respeito da beleza de alguns elementos religiosos, sem falar uma linha sequer a respeito de Jesus e do que ele fez na cruz. A mesma pergunta foi dirigida para o Leonardo Boff. E ele respondeu assim: fé, vamos lá. Algum tempo atrás eu fui até Cuba, convidado para falar a respeito de política. Eu fui o primeiro homem convidado a falar sobre política em Cuba. E depois de uma semana discutindo alguns aspectos políticos, eles me pediram para conversar um pouco a respeito de religião. E quando eles disseram isso, eu imediatamente disse: nós não podemos fazer isso. E eles perguntaram: por que não? É justo. A gente abriu para conversar sobre política durante uma semana, a gente rasgou aqui, conversando sobre alguns aspectos, visando a melhoria da sociedade. Agora a gente quer conversar sobre algo que é da sua área, do seu interesse, e você não topa? Que história é essa? Que maneira intransigente de lidar com a gente. Ele respondeu: não é intransigência não. O problema é que vocês não têm o mínimo necessário para conversar a respeito de religião. E eles imediatamente perguntaram: qual é o mínimo necessário para se conversar a respeito de religião? E a resposta do Leonardo Boff foi: é preciso crer na ressurreição. Quando eu não creio na ressurreição, não há transcendência. Há religião, há filosofia de vida, mas ninguém se sente obrigado a se render aos pés de uma pessoa, porque afinal de contas são ideias. Mas quando eu creio que alguém ressuscitou dos mortos, isso me arranca de dentro de mim mesmo, isso me arranca do meu conforto, isso me coloca prostrado diante daquele que disse que era Deus e o comprovou com a sua ressurreição. Isso muda completamente a minha vida e muda também a minha eternidade. Por que a ressurreição é tão fundamental assim para a fé cristã? Em primeiro lugar, porque é ela que o distingue dentre os demais messias do seu tempo e consolida a sua identidade divina. Presta atenção comigo. Áreas de messianismo estavam por toda a Palestina naquele tempo. E muitos se levantaram dizendo: eu sou o Messias. Jesus não foi o único. Mais do que isso, alguns desses que se autoproclamavam Messias foram crucificados também. Com uma diferença: todos os outros morreram e não levantaram da morte. Se eu desconsidero a ressurreição de Jesus, ele se torna tão igual, tão patético, quanto qualquer um deles que disse: eu sou Deus e vou morrer pelos pecados da humanidade. Em segundo lugar, porque a ressurreição é que garante que o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados foi aceito pelo Pai e que fomos perdoados. O texto que a gente leu diz isso, que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos purificar e nos reconectar com o Pai. E a
prova de que o Pai aceitou esse sacrifício foi a ressurreição dos mortos. Se Jesus não ressuscitou, talvez o Pai não tenha aceitado também o sacrifício do Filho, e Ele ainda esteja em conflito comigo, distante de mim, porque um Deus Santo não pode conviver, coabitar ao lado de pessoas imperfeitas como a gente. Em terceiro lugar, porque a ressurreição de Jesus é que nos convence de que a maldição da morte foi cancelada e não tem mais a última palavra. Se a ressurreição não existe, a notícia de que o câncer chegou na nossa família continua nos apavorando. A notícia de que a gente está a um passo da morte tem o direito, sim, de nos levar à loucura, ao desespero, porque não há nada depois. Mas quando eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, muito embora um exame que diz é câncer, possa me chatear, possa me ferir, possa tirar minha tranquilidade, possa roubar durante alguns dias o meu sono, não rouba a esperança de que há algo após a morte, de que há vida, e de que a existência não se resume a isso que a gente vive aqui, há algo mais, e a ressurreição é que nos aponta para esse algo mais. E por último lugar, a ressurreição de Jesus nos convence de que Deus está fazendo novas todas as coisas. Essa é a grande história da Bíblia. Deus criou um mundo perfeito, todas as coisas foram estragadas pelo pecado da humanidade. E Ele então, através de Jesus, começa um processo de renovação de todas as coisas. E a primeira coisa restaurada é a vida. A morte não nos domina mais. E tudo quanto mais nos prende à antiga ordem e à antiga maneira de vivermos sem Deus, sem os valores de Deus, desgraçando a nossa vida e desgraçando as pessoas que convivem com a gente, podem ter um fim, se Cristo ressuscitou. Eu e você podemos ser pessoas diferentes. Não apenas lá, a partir de agora. É possível a gente se tornar um marido melhor. É possível você se tornar uma esposa melhor. É possível você se tornar um estudante melhor, um profissional mais excelente. A ressurreição de Jesus amplia a nossa expectativa e consolida a esperança nisso. O pastor Tim Keller, pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor, que eu já citei há pouco, disse sobre o assunto: se Jesus ressuscitou dos mortos, você tem de aceitar tudo o que Ele disse, tudo. Se não ressuscitou, por que se preocupar com qualquer coisa que Ele tenha dito? A pergunta em torno da qual tudo gira, não é se você gosta ou não dos seus ensinos, mas sim se Ele ressuscitou ou não dos mortos. A questão não é se você concorda com todos os aspectos ensinados por Jesus ou não. A questão é, você acredita que Jesus ressuscitou? Porque se Jesus ressuscitou, não há nada que Ele tenha dito que eu tenha o direito de discordar dele. Ele é superior a mim. Ele é de uma substância diferente da minha. Ele enxerga as coisas de uma maneira mais ampla do que eu. Ele é o Deus da minha vida. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que a ressurreição de Jesus é um acontecimento que demanda, não é um acontecimento que demanda uma fé cega, mas uma rendição às evidências. Preste muita atenção nisso, porque o que existe de gente por aí dizendo, essa coisa de crer na ressurreição de Jesus, isso é uma bobagem das enormes, é fé cega. Não é. Não é. É fé.
mas é uma fé baseada em algumas evidências. O pastor Tim Keller chama isso de sinais, que são passíveis de crença. E que evidências são essas? A primeira delas, demonstrada por Paulo, foi o testemunho de alguém relutante e temeroso, que na prisão de Jesus o havia negado publicamente. Pedro. Como é que a gente consegue explicar que alguns dias antes, Pedro é questionado: você é um discípulo de Cristo? Ele diz: o quê? Eu não. E por 3 vezes ele nega Jesus, porque ele está morrendo de medo. E depois do encontro com Jesus, ele se torna um dos homens mais importantes para defender publicamente a crença na ressurreição de Jesus. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, ele é o primeiro a pular diante da grande multidão que se encontrava em Jerusalém para anunciar o Evangelho. E ele fala destemidamente, correndo o risco de ser morto naquele momento. E ele não morre naquele tempo, 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Mas um pouquinho mais adiante, a sua vida é ceifada por conta da sua fé. O que leva um homem que um dia nega, no outro, levar as últimas consequências, a fé na crença da ressurreição. Em segundo lugar, uma segunda evidência, é o testemunho de um grupo de discípulos que, apesar de não tê-lo negado como Pedro, fugiram covardemente. Às vezes a gente é um pouco injusto, né, nessa história, porque a gente diz: Pedro negou, mas e os outros? Um deles se matou. E os outros 10? Fugiram, com medo de que o mesmo que aconteceu com Jesus acontecesse com eles. E esses temerosos, covardes, que 3 dias atrás fugiram, agora assumem ao lado de Pedro a vanguarda do anúncio: Cristo ressuscitou e nós estamos dispostos a oferecer a nossa vida, se for necessário. O que mudaria a postura de um grupo de discípulos, se não uma experiência extraordinária, tal como o encontro com o Jesus ressurreto? A terceira evidência, o testemunho de mais de 500 seguidores de Jesus, de uma só vez, que ainda estavam vivos no período da carta. É muito interessante a maneira como Paulo descreve essa história, não é? Mais de 500 pessoas, de uma só vez, muitos dentre os quais ainda estão vivos. Em outras palavras, se você tem dúvida, vá até eles, converse com eles. Talvez alguns dos parentes de vocês tenham passado por essa experiência. Vocês estão duvidando? Procurem aqueles que viram. Não sou apenas eu tentando enganar você. Você conhece algumas pessoas que viram Jesus, E em quarto lugar, o testemunho dos céticos que não criam na divindade de Jesus antes de o virem ressurreto. E essa é uma evidência muito constrangedora. Tiago era um cético. E você sabe quem era Tiago? O irmão de Jesus. E ele passou a vida olhando para o irmão dele, dizendo assim: é bonzinho, é gente fina, a gente nunca teve grandes problemas não, mas daí a dizer que é Deus, para com isso, é meu irmão, cara. Eu cresci tomando sorvete com ele, no McDonald's, agora vem me dizer que é Deus, aí é demais para eu engolir essa parada. E Jesus monta um grupo de discípulos, todos acreditam nesse negócio, e Tiago diz: eu não vou cair nessa porcaria, nessa eu não caio. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos, ele vai na direção de Tiago e diz: e agora, meu irmão, você crê? Já é o bastante. A partir do encontro com Jesus ressurreto,
Tiago se transforma num seguidor de Jesus e escreve uma carta cuja abertura diz assim: sou Tiago, irmão de Jesus e servo dele. A palavra utilizada por Tiago é doulos. Eu sou um escravo do meu irmão. Eu sou um escravo dele, não apenas porque ele é meu irmão e porque é bonzinho, mas porque agora, porque eu o vi ressurreto, eu reconheço, ele é o Deus encarnado. O outro cético foi Paulo, que não cria e não gostava dos cristãos. Percebam, ele não cria, não é que não era indiferente, ele não gostava dos cristãos, e ele saía com algumas cartas no bolso, que eram verdadeiras autorizações para matar cristãos, e ele matou muitos cristãos. Você consegue imaginar o que acontece com a mente de um sujeito que mata e mata muita gente? A consequência natural é uma perda de sensibilidade muito grande. O que mudaria a insensibilidade do coração de um sujeito assim, se não algo muito forte, um acontecimento muito dramático, que o constrangesse e o virasse de ponta cabeça? A ressurreição de Jesus. A partir de um encontro com Jesus, na estrada que vai para Damasco, ele deixou de matar os cristãos, e ele se tornou perseguido por conta da sua fé. Você pode não acreditar nessas evidências, você pode não depositar a sua fé nessas evidências, mas perceba, a fé de um cristão não é uma fé cega, é uma fé baseada em evidências. E essa fé baseada em evidências, definitivamente, não é uma fé que elimina a possibilidade da dúvida. Definitivamente. Num dos textos mais conhecidos da ressurreição, nós temos o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Alguns discípulos viram Jesus com os próprios olhos em cima do monte da Galileia. Alguns viram e adoraram, enquanto outros duvidaram. Aí logo a gente imagina assim, Jesus olhando para o sujeito e dizendo assim: estou percebendo, hein? Está rolando uma dúvida aí no seu coração. Que dúvida é essa? Vamos resolver essa parada agora? E não é nada disso que Jesus faz. Jesus olha para aqueles homens temerosos, repletos de dúvida, e diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus não questiona a dúvida. Sabe por quê? Porque a dúvida faz parte da fé. Um dia desses a Cibele perguntou para mim: Renato, você não tem dúvida? Eu falei: Cibele, eu tenho mais dúvida do que você imagina. Por estar ligado a estudar a Bíblia sempre, ter a responsabilidade de ensinar a Bíblia, eu tenho mais dúvida do que você imagina. Mas eu decidi colocar a minha fé nessas evidências. Você não crê? Você não crê na ressurreição de Jesus? Você não crê baseado em que evidências? Porque se você não tem uma crença na não ressurreição de Jesus, baseada em boas evidências, o que você tem, sabe o que é? Uma fé cega. Em terceiro lugar,
A ressurreição de Jesus não é um acontecimento a ser assimilado intelectualmente, simplesmente, mas existencialmente. A ressurreição não é contada para a gente ficar naquela assim, vamos ver se a gente acredita, vamos ver se a gente consegue se esforçar. Conseguir. Não. A questão não é uma questão intelectual simplesmente, é existencial. Que posturas evidenciam a nossa crença existencial na ressurreição de Jesus? Em primeiro lugar, a humildade no reconhecimento dos nossos pecados. Paulo diz assim: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida nenhuma, o maior dos apóstolos. A maior parte dos textos do Novo Testamento foi escrito por ele. Ninguém tinha a elaboração que ele tinha. Mas ele não se deixava inflar pelo seu ministério eficaz e eficiente. Eu sou o menor. E eu nunca vou esquecer o que eu fiz contra os cristãos ao longo da minha vida. É cristão e é arrogante? É cristão e só consegue olhar os outros a partir do 15º andar de um prédio, como se os outros fossem verdadeiras formigas? É crença intelectual, mas ceticismo funcional. Em segundo lugar, submissão ao processo de transformação pessoal. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Ele foi perseguidor da igreja, mas algo aconteceu, e a vida dele mudou, e mudou muito. Ele se submeteu a esse processo. Quem se submete a esse processo evidencia a crença na ressurreição e prova do poder da ressurreição. Você já se submeteu a esse processo? Você já chegou diante de Deus e disse: Deus, se teu filho ressuscitou e teve uma nova vida, eu quero uma nova vida para mim. Me quebra. Me quebra como aquele homem do passado fez com um vaso, que o moeu em suas próprias mãos e o refez com uma beleza incomum. Me faz de novo. É por isso que a relação com Cristo, ela é chamada de novo nascimento. Novo nascimento. Eu começo do zero, para a glória de Deus. Em terceiro lugar, serviço, visando a expansão do reino de Deus. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Depois de ter passado pela experiência da ressurreição, Paulo não vivia mais para si. É lógico, ele tinha que comer, e por isso ele abriu uma microempresa. Ele era um microempresário. Ele tinha lucro, mas ele não vivia para o lucro. Ele não vivia para ele. Pessoas que acreditam na ressurreição podem ser pessoas muito bem-sucedidas, mas as pessoas que estão ao redor olham para essas pessoas e dizem assim: esse sujeito não vive para o dinheiro que ele tem. Esse sujeito não vive para a glória que ele tem. O sentido da vida dele é outro. É Jesus. É Jesus. E por último, o anúncio. Anúncio do evangelho da morte e da ressurreição. Paulo não apenas cria, mas porque cria, ele falava dessa ressurreição. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Você crê na ressurreição de Jesus? Fale da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir.
E se você deseja que os seus parentes e amigos conheçam o Jesus ressurreto, fale da ressurreição de Jesus. Mas é loucura na cabeça de muita gente. Fale, fale, fale. Quando a gente fala, o poder de Deus age e transforma a vida daqueles que ouvem. Para refletir e praticar. Se você é um cético relutante, quais evidências fundamentam a sua fé? Elas são tão significativas a ponto de o levarem a apostar a eternidade nisso? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Você escolhe aonde você deposita a sua fé. Você escolhe, você não precisa sentir um arrepio, você não precisa tremer, você não precisa cair no chão. Você tem algumas evidências e você deposita a fé nelas ou não. Se você é um cético e você deposita a sua confiança em evidências contrárias à ressurreição, você está consciente disso? E você está disposto a colocar em jogo a sua eternidade? Se você é um crente na ressurreição de Jesus, que evidências revelam a sua fé? Porque não basta intelectualmente crer. Se isso não te fizer mais humilde, se isso não quebrar você, se isso não transformar você, se isso não fizer de você um servo e um proclamador das boas notícias do Evangelho, se você é um discípulo de Jesus e tem passado por eventuais dúvidas e crises de fé, acolha-as como parte integrante da vida de quem não sabe mais crer. Você tem dúvidas? Eu também tenho. Mas as dúvidas fazem parte da fé, porque nós não sabemos. Nós cremos depositando a nossa confiança em algumas evidências. Se você é um discípulo de Jesus e tem sido assombrado pelo medo da morte, sabe esse negócio? Medo da morte, medo de morrer, medo de perder um filho. O que eu ouço de gente dizendo: o meu maior medo é perder o meu filho, a notícia de que ele tem uma doença terminal. Conte para o seu coração que a morte não tem a última palavra. Se Jesus ressuscitou dos mortos, a morte não tem a última palavra.